1 João 4, 11, vamos ler o 12 também. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Inicialmente, o versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E o que nós temos aqui nesse versículo, no pensamento de João, uma vez que ele tem falado sobre o amor ao próximo, sobre o amor uns aos outros, e temos colocado isso desde que começamos a falar aí do versículo 7, isso vai até o capítulo 5, versículo 1, falando sobre o amor uns aos outros. Esse versículo 11, ele vem logo em seguida, dessa exaltada magnificência sobre o amor de Deus que o próprio João considerou nos versículos 9 e 10. No versículo 9 e 10, nós vimos algo esplendoroso, algo da natureza divina, algo do próprio Deus, do grande amor de Deus, do inigualável amor de Deus por cada um de nós, pecadores. Deus demonstrou o amor ao homem, e aí fomos informados nos versículos 9 e 10, da maneira que manifestou o amor de Deus, em que consiste o amor de Deus. O fato é que, resumidamente, Deus, amando nós, pecadores, olhando para a nossa situação, olhando para a situação do homem, enviou o seu Filho amado, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E estudando os versículos 9 e 10, nós falamos sobre isso. Esse amor fez com que Deus enviasse, então, o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Outrora, estávamos mortos nos delitos e pecados. Sim, era a condição do homem, longe de Deus, sem Deus no mundo. Mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida no seu Filho. Então, nos dois versículos anteriores, nós tentamos medir, como diz a palavra, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus por nós, no seu amado Filho, Jesus Cristo. E agora, no versículo 11, nós somos confrontados a responder a esse amor. Nós somos colocados do outro lado. Se de um lado tem o amor de Deus, enviando o seu Filho por nós, em que consiste, em como se manifestou o amor, do outro lado agora, nós somos então confrontados em responder esse amor. Ou seja, após a revelação sobre o amor de Deus, nós temos a exortação quanto a amar uns aos outros, quanto o amor ao próximo. E interessante é que João não mede palavras, ele diz claramente, amados, devemos. Amados, de tal maneira Deus nos amou, então agora devemos amar uns aos outros. Aqui nesse versículo nós temos a tese sobre a nossa percepção de tudo aquilo que já fomos ensinados sobre o amor de Deus. Sim, já recebemos a fundamentação, já recebemos a doutrina, já fomos estabelecidos com base a respeito do amor de Deus, e agora então, diante desse entendimento, ou melhor, desse ensinamento, e entendendo aquilo sobre o qual fomos ensinados, nós temos o teste nas nossas vidas, o amor ao próximo. Então, o versículo 9 e o versículo 10 é uma doutrina essencial, sim, é uma sinopse da teologia cristã. Nós já falamos sobre isso, um resumo da teologia cristã a respeito de Deus, amar ao mundo e enviar o seu Filho. Mas aqui no versículo 11 também temos uma doutrina. Nós temos aqui algo essencial, que demonstra o nosso conhecimento e a prática daquilo que já temos recebido. Aqui nós temos um teste da nossa espiritualidade. Você diz conhecer a Deus? Você diz amar a Deus? Você conheceu de fato uma medida do amor de Deus? Ok, então agora ame o seu próximo, ame uns aos outros. E esse é o Evangelho de Deus, irmãos, com as suas características. Ou essa é uma das características do Evangelho de Deus. Por um instante, nós devemos perceber que o Evangelho faz esse tipo de coisa. Essa é uma característica do Evangelho. Nós olhamos para o Evangelho e ele, por um instante, nos coloca em elevada altura, nos coloca na presença de Deus, nos coloca nos lugares altos, mas de repente nos desce para as planícies. Sim, recebemos uma exaltada
recebemos um exaltado conhecimento sobre o amor de Deus. Estamos no alto, estamos nas alturas, mas agora então o Evangelho vem e nos coloca nas planícies para nós fazermos um autoexame. Você tem que amar o seu próximo. E como temos reagido então a essas verdades espirituais, essas realidades sobre o Evangelho, sobre o amor de Deus, sobre a prática da vida cristã? Qual a resposta que temos dado a tudo isso? É isso que João coloca. Vocês entenderam, ou foram ensinados, foram doutrinados, fundamentados sobre o amor de Deus. Ame o seu próximo. Amados, devemos. É o que ele coloca no versículo 11. E aqui, então, nessa noite, vamos, no versículo 11, tentar, então, descobrir algumas respostas para como vamos reagir diante das verdades já ouvidas sobre o amor de Deus. E uma primeira resposta, ou uma primeira maneira de reagirmos a tudo aquilo que já ouvimos sobre o Evangelho, é que devemos entender, irmãos, que o cristianismo, ou o Evangelho cristão, não é uma verdade para ser contemplada, no sentido de não ter nenhuma resposta diante dessa contemplação. O Evangelho cristão não é uma verdade a ser contemplada, no sentido de não ter uma resposta diante daquilo que já vimos, daquilo que foi colocado diante de nós. O Evangelho, depois que foi nos dado uma revelação, deve ser vivido da maneira que foi nos apresentada. Se até aqui então fomos ensinados sobre o amor de Deus, em que consiste, em como se manifestou, vamos viver dessa maneira. E agora então tem o outro lado, amar uns aos outros. E aqui nós vamos lembrar, já falamos sobre o exemplo dado no capítulo 3, no início do capítulo 3, e vamos usar da mesma forma. Nós devemos lembrar aquela cena que aconteceu no Monte da Transfiguração. Isso é relatado nos Evangelhos, e vamos lembrar juntos aqui daquela cena do Monte da Transfiguração. A verdade é, relatada nos Evangelhos, que o Senhor Jesus chamou alguns dos seus discípulos, sabemos quem eles eram, Pedro, Tiago e João, e os levou a um determinado monte, E ali naquele monte, diz a Escritura que as vestes do Senhor Jesus, elas foram transformadas, elas ficaram alvas, como diz o Evangelho, nenhum lavandeiro em toda a terra poderia deixar daquela forma. E ali a cena foi muito gloriosa, foi algo assim extraordinário. Eles foram colocados nas alturas, Pedro, Tiago, João. O Senhor Jesus estava ali com eles, apareceu juntamente com o Senhor Jesus, 2 homens do Velho Testamento. Nós sabemos quais são, Moisés e Elias. E os discípulos então ficaram ainda mais fora de si com tudo aquilo ali. Jesus, Moisés, Elias. Que glória, que revelação, que grandeza desse momento nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz que veio uma nuvem e os encobriu a todos. E uma voz do céu que disse a eles: este é o meu filho. Aliás, antes disso, o Pedro, maravilhado, certamente nós também ficaríamos maravilhados com aquela cena, poderíamos até dizer como Pedro: Senhor, bom estarmos aqui, que glória, que maravilha, façamos aqui 3 tendas, Senhor, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Certamente faríamos a mesma coisa, vamos ficar por aqui, que glória, que beleza, que grandeza. Mas então ouvimos a voz do céu, como é relatado, eles ouviram a voz do céu, como é relatada no Evangelho: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E Mateus expressa algo que eles caíram por terra, ficaram com medo, e o Senhor Jesus teve que ir ali, tocar neles: não temais, não assusteis. E essa é a cena. Esse é o Monte da Transfiguração. Os discípulos sendo colocados em uma grandeza de glória. Talvez eles nunca tivessem, ou não viram nada igual até aquele momento. Mas o que nos é relatado ali é que eles não poderiam permanecer no monte. Eles não deveriam permanecer no monte, porque os evangelhos nos dizem que logo ao pé do monte nós temos um pai com um filho lunático, com um pai que está com um filho possesso de um demônio. Então, por mais que eles estivessem no Monte da Transfiguração, visto toda aquela glória, recebido grande revelação, a vida continua. Eles têm que descer do monte, eles têm que expulsar um demônio. Então essa é a cena. O versículo 9 e o versículo 10 nos permite, ou nos permitiu, ver a glória de Deus, ver a grandeza de Deus, ou a grandeza do amor de Deus. Estávamos ali no monte, vimos tudo isso. Por que Deus nos amou? Como que Deus nos amou? Estávamos ali naquele monte. Nós temos que descer dos versículos 9 e versículos 10. Nós não podemos permanecer neles. Nós temos que entrar no versículo 11.
E no versículo 11 é nos dito: devemos nós também amar uns aos outros. Assim como o Senhor Jesus e seus discípulos não poderiam permanecer no monte, eles deveriam descer do monte. E a continuação, né, daquelas grandezas experimentadas ali no monte, de tudo o que eles viram, deveria, então, agora, fazer com que eles andassem na presença de Deus, expulsando o demônio e fazendo outros serviços que, porventura, apareceriam para eles fazerem. Sim, tivemos um momento de glória, de exaltação, mas a vida continua. Temos que expulsar o demônio, temos que fazer as obras de Deus. Já havíamos usado esse exemplo, como eu disse, no capítulo 3, onde foi nos dito sobre somos filhos de Deus, não há dúvida que somos filhos de Deus, que grande amor nos tem revelado o Pai, nos tem dado o Pai. E logo em seguida, aquela revelação, aquele entendimento, João diz: a si mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança, assim como ele é puro. Sim, somos filhos de Deus, de fato somos filhos de Deus, mas agora temos que nos purificar, temos que nos santificar. Lembremos então que o cristianismo não é uma verdade a ser contemplada somente, é para ser vivida. O cristianismo tem que ter frutos. A contemplação, ela tem o seu valor, se é seguida de resultados, se é seguida de obras. Esse é o primeiro ponto, uma resposta para reagirmos às verdades que já temos ouvido sobre o amor de Deus. Uma segunda verdade, não menos importante, é que a declaração que nos é colocada aqui no versículo 11, de amar uns aos outros, é uma forma da Escritura nos ensinar a santidade. Esse é um segundo ponto. O aprendizado, no primeiro ponto, é que o amor é a coisa mais ativa, irmãos, é a coisa mais prática do mundo, e se mostra e se manifesta em ação. Se nós caminharmos da maneira que João tem colocado até aqui, ele tem colocado da seguinte forma, nos seguintes passos. O amor se manifestou. E João também mostrou em que consistiu o amor. E também João mostrou que Deus é amor. E agora ele coloca: devemos amar uns aos outros. Então, nesse segundo ponto, João também quer mostrar que amar uns aos outros, o Evangelho nos mostra sobre a questão da santidade. Irmãos, nós devemos perceber que o Novo Testamento ele não é um livro ou uma escritura que vem até nós diretamente e nos diz: ei, você quer uma bênção especial? Ei, você quer uma bênção adicional? Você quer ter uma vida abundante? Você quer ter uma vida com V maiúsculo? Você quer ter uma vida vitoriosa? Não. O Novo Testamento não traz isso, ele não faz isso. Ao contrário, o Novo Testamento ele ensina a santidade da forma que João está colocando aqui. Você quer viver uma vida que reflete que você conhece a Deus, que você ama a Deus? Ame uns aos outros. O Novo Testamento, então, não nos diz: ei, você está perdendo uma grande vida, você está perdendo um grande negócio, há uma vida maravilhosa para você, entre nela. Não, o Novo Testamento não faz isso. Ele tão somente nos diz, como João coloca no versículo 11, amados, devemos. Não tem como separar esse amados da forma que nós fomos amados e da maneira que devemos amar uns aos outros. O Novo Testamento, por assim dizer, ele sempre pronuncia uma lógica divina. O Evangelho tem uma lógica, não é algo racional no sentido de sentimentos. Viver a vida cristã, conforme ensinado no Novo Testamento, devemos atentar para a doutrina que está aqui contida, e basear nessa doutrina, nesses fundamentos, a nossa vida. Se vocês, aqueles que amam a leitura, que amam as Escrituras, já perceberam que as epístolas do Novo Testamento, ela tem uma lógica de como foram escritas. Se você pega, por exemplo, os escritos de Paulo, normalmente na metade das suas epístolas, ele traz fundamentos, ele traz ensinamentos, ele traz doutrina, ele traz teologia. Mas aí, da outra metade para frente, as palavras normalmente são assim: portanto, assim pois, ou seja, depois que vocês receberam um conteúdo de doutrina, de conhecimento a respeito de Deus, da obra de Deus, pratiquem. Façam isso. Entrem agora na vida de prática.
O escritor normalmente põe os fundamentos e depois, então, nos diz, portanto, assim, pois, nós somos lembrados inicialmente nas epístolas do Novo Testamento da grandeza de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, de todos os atributos que são dados ou que são encontrados a respeito de Deus, e depois disso nos mostra, ou juntamente com isso, nos mostra a posição, onde estamos, e nos diz assim: pratique, façam isso, dê resposta diante daquilo tudo que você aprendeu. Irmãos, esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Hoje à tarde, conversando com um pastor presbiteriano, e nós falávamos sobre isso, que muitas vezes, e se vocês abrirem o livro de Efésios, vai entender essa maneira que estamos mencionando aqui, normalmente é assim, vem a doutrina, depois se pede a prática. No livro de Efésios, vocês se lembram, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, fale a verdade. Ali não se pede para fazer uma semana de jejum ou 7 semanas de abstinência, disso, daquilo, não. Você ouviu, recebeu a verdade? Pratique. Furtava? Não furte mais. Um anjo não tem que descer do céu e te dizer: ei, você furtava, agora não furte mais. Não, você recebeu o entendimento sobre verdades, fundamentos, doutrina, e agora então nos pede que pratiquemos sobre aquilo que fomos instruídos. E aqui, em 1 João capítulo 4, versículo 11, é o que nos é dito. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Aqui nesse versículo nós temos um imperativo divino, nós temos um mandamento divino. Aqui temos um método de viver e manifestar a santidade. Muitas vezes, por não conhecermos tão claramente as Escrituras, nós pensamos que a santidade ela se dá tão simples e puramente entrando para o nosso quarto e gastando ali 1 hora de oração, 2 horas de oração, ou fazendo um jejum, uma abstinência. Não. A santidade ela tem que se mostrar também no relacionamento com o próximo. Sim, você deve ir para o seu quarto, ler, orar, meditar, buscar o Senhor na sua intimidade. Mas percebam que a santidade também é demonstrada na prática de boas obras com amor ao próximo. Irmãos, e percebemos isso no Evangelho, que a grandeza, ou os homens conhecerão que Jesus Cristo foi enviado, diz o Evangelho, o próprio João fala sobre isso, quando tiverem o quê? Amor uns pelos outros. Quando vocês amarem-se mutuamente. Às vezes queremos ver que a verdade, na verdade, seja colocada de uma maneira sentimental, de uma maneira melosa. Não. O que acontece é o que nós vimos aqui em 1 João 4, 11. Amados, devemos. Não foge disso. Então, agora passemos com essa introdução à praticidade do que João quer nos ensinar. E a verdade, irmãos, é que somos cristãos, somos filhos de Deus, vivemos em comunidade, vivemos nas casas dos irmãos nas nossas casas, há outros cristãos, mas tem cristãos que são difíceis. Temos cristãos difíceis. Talvez eu seja um cristão difícil, talvez você seja um cristão difícil. Ainda que nós ou outros sejam difíceis para relacionamentos, devemos amar uns aos outros. Lembremos de Evódia e Sintique, irmãs laboriosas, irmãs que serviam junto na igreja onde estavam. Foram elogiadas pelo apóstolo, mas aquelas irmãs laboriosas precisavam de um ajustamento. Algo começou a não ser tratado muito bem entre elas. E aí, diante disso, nosso primeiro passo, diante dessas situações de relacionamentos, não deve ser falar alguma coisa. Não deve ser uma reação de imediato. Ou conversar com os outros, querendo resolver a situação e colocar os pingos nos is. Não. Olhemos para nós mesmos, inicialmente. Conversemos com nós mesmos, inicialmente. João coloca assim: amados, devemos nós também amar uns aos outros. Como que você foi amado? De que maneira você foi amado?
ame. Preste atenção. O Senhor Jesus fala assim: observai as aves do céu, não é isso? Observai os lírios do campo. Alguém já fez isso? Já chegou mais cedo para a reunião e viu ali as aves do céu, as maritacas, elas cantando, elas fazendo um estardalhaço ali nos coqueiros aqui da Avenida Piauí, ou na sua casa, você levanta mais cedo, escuta aquela barulheira de pardal. Normalmente isso é coisa de gente velha, será isso? Ficar acordando de madrugada, já ouvir pardal? Não sei. Mas o fato é que nós devemos observar as aves do céu. Devemos, então, observar o nosso comportamento diante dos nossos irmãos. Eu devo, então, aplicar o ensino já recebido e entendido em todos os relacionamentos entre os irmãos. O que percebemos nas Escrituras, irmãos, é que nunca a Bíblia vai nos pedir para sentir alguma coisa para amar, mas pede que amemos. Como diz aqui, devemos amar. Mas como nos fazer amar uns aos outros? Como chegaremos a isso diante, então, dessas dificuldades de pessoas, ou da nossa dificuldade em ser durões, de ser cara fechada, das pessoas, porventura, terem uma impressão errada da gente? Lembrando disso aí, amados, se Deus de tal maneira nos amou. Em que condição você estava? Qual era o seu estilo de vida quando Deus olhou para você e viu a sua situação? Era uma vida boa? Por que muitas vezes você se pega irritado, perturbado, perplexo, antagônico com as coisas? Olhe para você mesmo, que talvez muitas das dificuldades que enfrentamos nasceram em nós. E quando olhamos dessa forma, metade da batalha já foi vencida. Porque muitas vezes pensamos que é o outro, mas pode ser que seja nós mesmos. A grande dificuldade é que sempre olhamos para o outro e nunca começamos com nós mesmos. E a chave é começar com cada um de nós. Deus de tal maneira nos amou, ou me amou. Qual era a minha vida? Qual era a minha condição? E quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, em primeiro lugar, nós vemos o que em nós? O ego. A causa de todos os problemas nos relacionamentos. O que é o ego? O egocentrismo. É a vontade própria. Ou o amor próprio, a autoconfiança, a exaltação de si mesmo. Essas são as causas da maioria dos problemas. Então, se começarmos com nós mesmos, como dissemos, metade dos problemas já poderão ser dissipados. Mas vejamos a nós mesmos aqui com alguns exemplos. E a causa das dificuldades dos relacionamentos. E aqui nós vamos citar algumas coisas que pode ser que eu esteja envolvido nela, e pode ser que você esteja envolvido nela, e que são uma grande dificuldade nos relacionamentos. Lembrem que João está falando de que uma vez que fomos amados por Deus, Ele me amou primeiro, agora devemos amar uns aos outros. Então aqui, talvez algumas causas que possam ser encontradas em você e em mim. Egocentrismo. O que é isso? Egocentrismo, irmãos, é o seguinte: é você olhar para você mesmo. Eu olhar para mim mesmo, prestar atenção em mim mesmo, ou examinar a mim mesmo, sempre considerar a mim mesmo. Isso pode ser uma das causas das dificuldades nos relacionamentos. Uma outra segunda causa, a autoafirmação. Ou seja, afirmar a mim mesmo. Eu sou o cara. Você ora, você lê, você oferta, você visita. Eu me afirmo a mim mesmo. Ou eu quero algo e tenho que tê-lo. Isso é autoafirmação. Ou a presunção também, uma causa dos grandes conflitos dos relacionamentos. Estou sempre pronto a me defender e condenar as mesmas atitudes nas outras pessoas. Isso é presunção. Ou permissividade. Eu sou indulgente comigo mesmo, ou seja, eu tolero as coisas que eu pratico, mas eu proíbo as atitudes nos outros. Em mim, não tem importância, mas nos outros, sim. Vejam que isso é a permissividade ou a autossatisfação. Sempre faço o que me agrada. Não me importa o que o outro pensa.
E aqui, irmãos, percebam que as Escrituras nos dizem que muitas vezes aquilo que fazemos pode fazer o nosso irmão o quê? Se escandalizar, pode fazer os nossos irmãos o quê? Pecarem. Mas sabe o que acontece hoje com relação a isso? O irmão que cresça. O dia que ele tiver o meu entendimento, ele caminha comigo. Aí eu bebo e não tem problema. O irmão se escandaliza com a minha bebida. Problema dele. Ele não tem o meu entendimento. Vejam que isso é a autossatisfação. Faço o que me agrada. Isso, muitas vezes, fazendo o que me agrada, escandaliza e nós não estamos nem aí. Mas o irmão ainda é novo na fé, né? Cada um anda conforme o entendimento que tem. Normalmente vamos por essa viela. O egoísmo, sempre eu, em primeiro lugar. A autopiedade. Por que as pessoas me tratam assim? Não fiz nada para prejudicar ninguém, não fiz nada para prejudicar alguém, não estou errado de modo algum. São exemplos de coisas que podem ser encontradas em nós, que causam grandes dificuldades. Mas tem mais duas: suscetibilidade. Como é fácil me sentir ferido, imaginando ataques e perseguições. Como eu sou suscetível. Ó céus, ó terra. Autodefesa. Sempre na defensiva, aguardando as pessoas serem desagradáveis. Então pode ser que essas coisas sejam encontradas em nós. Pode ser que isso pode ser encontrada nos filhos de Deus, e essas são causas de dificuldades nos relacionamentos. Mas aí alguém pode pensar, eu marquei aqui umas 5 na minha vida. Não marquei nenhuma. Opa, se você não marcou nenhuma, parabéns para você. Passe no final e pegue o seu chocolate. Mas como fugir de todo esse ego? Como sair de todo esse ego, dessa vida que nos coloca em dificuldade com os irmãos? E aqui nós devemos lembrar das Escrituras, onde Paulo relata, em Romanos 7, versículo 24, onde ele dá aquele brado. Quando nós lemos Romanos, ali naquele ponto, é como se ele estivesse gritando: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele dá a resposta: graças a Deus por Jesus Cristo. E colocando aqui no Evangelho, ou na Epístola de João, é a mesma coisa que nós dissemos: graças a Deus pelo amor de Deus, no sentido de que Deus de tal maneira me amou. Como que Ele me amou? Quando eu estava praticando todas essas coisas que acabamos de mencionar. Quando eu estava envolvido em todas essas qualidades que acabamos de mencionar. Éramos todos assim. E ainda assim o que aconteceu? Deus nos amou. Agora, diz o apóstolo, devemos. Veja o estado em que você estava. Olhe para você primeiramente. Veja como que você estava. Incrível, quando nós vemos tudo isso, nós achamos incrível Deus ter amado cada um de nós nessa situação. Quando nos vemos à luz desse glorioso Evangelho, irmãos, ninguém pode nos ferir, no sentido de que ninguém pode nos ofender, porque estamos baixos. Estamos tão baixos, estamos no pó, que ninguém pode nos ofender, se tão somente vemos a nós mesmos, vemos a nossa condição. Temos que começar com nós mesmos, na questão de relacionamento uns com os outros. E assim fazendo, muita coisa já estará resolvida. Não é começar a nos defendermos da outra pessoa. Olhemos para nós mesmos, vejamos a nós mesmos. Mas João não para por aí, ou não paramos por aí. Olhamos para nós mesmos, vemos a nossa situação, e agora então olhamos para o próximo. Olhamos para os nossos irmãos. João diz aí, no versículo 11, vamos ler novamente: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E agora então, o próximo entra no nosso relacionamento. Por que isso, irmãos? Agora nós temos que ver o outro. Qual a diferença que isso faz? A diferença é que se você se coloca em cima de outras pessoas, se você é elevado, soberbo, orgulhoso, acima de outras pessoas, você se vê ou vê as pessoas de cima para baixo. Mas quando você está na situação
humilhado diante do Senhor no pó, não tem como você descer mais do pó, você vê o outro numa condição diferente, de uma perspectiva diferente, você vê o outro maior do que você. Isso é o que encontramos nisso. Vamos olhar para o outro. Veja que as coisas mudam quando nós vemos a nossa situação. Nós poderíamos resumir da seguinte maneira: quando o amor de Deus está em nosso coração, quando o amor de Deus está operando nas nossas vidas, nós vemos a pessoa, nós não vemos as ações da pessoa. É diferente você ver a pessoa e as ações da pessoa. E quando vemos assim, metade dos problemas serão solucionados. Vemos hoje, muitas vezes, o que as pessoas estão fazendo, e não a pessoa em si. Às vezes, as pessoas em si estão fazendo algumas coisas, irmãos, porque elas são vítimas de pecado, porque elas são vítimas do engano, vítimas da circunstância. Pode ser que o próximo que agora você está olhando, você já viu a si mesmo e sabe a sua condição diante de Deus, como Deus te amou, e você agora então olha para o próximo, veja ele, porque de repente o que ele está fazendo, ele foi levado a fazer por circunstâncias, por falta de dinheiro, por falta de emprego, por falta disso. Lógico, sabemos os resultados do pecado diante de Deus, mas quando vemos as pessoas, e em segundo lugar as suas ações, mudam-se as coisas. A maravilha do Evangelho de Deus é que Deus faz nos ver primeiramente as pessoas, e depois o que elas estão fazendo. Se Deus tão somente olhasse para tudo o que o homem estava fazendo, ele não enviaria o seu filho. Mas ele viu as pessoas inicialmente, ele sabia que elas poderiam voltar ao estado em que foram criadas, sem pecado. O Evangelho nos capacita então, irmãos, a diferenciar entre as ações da pessoa e a pessoa por trás das ações. Isso é um segundo ponto. E foi exatamente dessa forma, foi exatamente dessa maneira que Deus nos tratou, que Deus tratou conosco em Cristo. Então, quando o amor de Deus nos capacita a ver dessa forma, nós somos animados de fazer aquilo que Deus fez. Deus amou. Deus enviou o seu Filho por cada um de nós. Percebam que podemos pegar um exemplo assim, de um homem com feridas terríveis. E você ama esse homem com feridas terríveis. Agora, se de repente você começar a olhar para as feridas terríveis desse homem, você vai deixar de amá-lo? Ou você ama o homem? Você de repente olha para as... Nossa, mas ele... Que feridas, que coisas estranhas. Não. Você ama, ainda que tenha feridas terríveis. E sabe o que Deus fez conosco em Cristo Jesus? Ele viu as nossas feridas terríveis. Mas ainda assim nos amou, porque o amor dele é primeiramente com o homem, com você, comigo, morto nos delitos e nos pecados. Deus teve misericórdia de cada um de nós, devemos fazer o mesmo. Esse é o segundo ponto. E a terceira verdade, ou a terceira resposta diante das verdades ouvidas, diante dos ensinamentos recebidos. Irmãos, é que quando vemos a nós mesmos, e quando vemos os nossos irmãos, ou quando vemos o próximo, nós entendemos que elas, ou todas elas, são parceiras da mesma glória que nos aguarda. Se você é crente, e se eu sou crente, a glória que nos aguarda é a mesma para você, a mesma para mim. Então eu já vi a mim mesmo, eu já vi a você. O que eu tenho que fazer então? Caminharmos juntos. Não somos inimigos, não devemos ser inimigos. Nós somos participantes da mesma salvação. Você é participante da mesma salvação que eu. Deus enviou o seu Filho por você, da mesma forma que enviou por mim. Somos todos peregrinos. É o que a Bíblia diz. O mesmo destino, o mesmo país nos aguarda. E como então eu vou olhar para uma pessoa e vou odiá-la, sabendo que ela estará comigo eternamente? Estaremos juntos na eternidade? Então, nosso relacionamento deve começar bem, aqui, neste mundo. Nosso relacionamento
uns com os outros deve ser bom aqui neste mundo. Esse é o terceiro ponto. E aqui, para nós entendermos tudo o que falamos até aqui, graças a Deus pelas Escrituras, graças a Deus pelos exemplos que temos na palavra de Deus. Nada melhor do que a própria Escritura para nos ensinar sobre esse amor de Deus por cada um de nós e como devemos amar uns aos outros. Os irmãos conhecem a história, está em Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Na verdade, a Sociedade Bíblica do Brasil colocou o título A Parábola do Credor Incompassivo. A parábola do credor sem compaixão. E ali nos é dito, no Evangelho de Mateus, que um rei, ele resolveu ajustar contas com os seus servos. E, depois de resolver, então, ele chamou a cada um deles para prestar contas do seu serviço. E descobriu que um daqueles servos lhe devia 10.000 talentos. Nós não sabemos como que aquele servo chegou a essa quantia enorme, né? Quase que uma hipérbole, mas o fato é que o Evangelho nos diz que aquele servo devia 10.000 talentos ao seu senhor. E o seu senhor disse para ele, olha, venda ele, venda sua esposa, venda seus filhos, eu quero receber a dívida, dá um jeito aí. E aquele então servo, ele rogou ao seu senhor, sê paciente comigo, que tudo te pagarei. Essa foi a oração ou o pedido daquele servo ao rei, ao seu senhor. E o rei, sendo compassivo, perdoou-lhe a dívida. É o que é registrado no Evangelho. E esse mesmo servo tinha um conservo, que saiu, depois que ele saiu da presença do seu senhor, ele encontrou esse seu conservo que lhe devia 100 denários. A conta que se faz é que 100 denários é 400.000 vezes menor do que 10.000 talentos. Aquele conservo devia um valor ínfimo ao seu servo. E a Bíblia diz, então, que houve aquele diálogo entre eles e ele cobrou, né, o servo, paga o que me deves, agarrando, sufocando ele. E aquele, então, o conservo diz, sê paciente comigo, te pagarei. Mas o servo não quis liberar o seu conservo. Lançou ele na prisão, até que saldasse a dívida. O fato é que o senhor daquele servo ficou sabendo da história, de tudo o que ele havia feito. E ele chamou então aquele servo e disse, e a frase no Evangelho é essa, irmãos, para todos nós, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E a Bíblia diz então que aquele servo foi entregue aos verdugos para sofrer maus tratos. E termina o texto dizendo, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que essa história tem a ver com 1 João? Isso reflete 1 João, capítulo 4, versículo 11. Porque, irmãos, de qual tamanha dívida você foi perdoado? Quantos eram os seus pecados? Você devia somente 100 denários ou você devia 10.000 talentos? Qual o valor dos seus pecados? Quantos eram os seus pecados? Percebam que era grande a soma dos nossos pecados. Nós cantamos muitas vezes, eu nunca saberei o preço que foi pago lá na cruz. Porque muitos eram os nossos pecados, muitos eram eles. Mas agora encontramos um irmão que de repente falou mal do nosso cabelo, ou falou mal da nossa roupa e não queremos perdoar o irmão. Isso sim, essa história a parábola do credor sem compaixão reflete 1 João 4,11, porque diz que, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Qual o tamanho do pecado do seu irmão contra você? Qual o tamanho do seu pecado que você foi perdoado diante de Deus? Isso reflete que o amor de Deus não é um amor de contemplação, é um amor de atitude. Isso nos mostra que Deus, Ele, no seu amor, Ele veio com o seu amor sobre as nossas vidas com ação poderosa. Deus fez algo a respeito do assunto e assim Deus nos salvou.
Isso é o versículo 11. Passemos para o versículo 12. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Interessante nós entrarmos nesse versículo, porque parece que João, de repente, ele muda o seu argumento. O que tem a ver, João? Ninguém jamais viu a Deus com esse assunto que você tem falado de Deus se manifestou, em que consiste o amor de Deus, devemos amar uns aos outros. Aqui parece que não tem muita lógica. Qual é a conexão? O que ele quer dizer? Irmãos, já mencionamos isso desde o primeiro momento em que começamos a estudar 1 João. João tem o seu porquê. As Escrituras, ou os escritores do Novo Testamento, os escritores inspirados por Deus, não lançam palavras simplesmente por lançar. Está lá escrevendo, você vai ser isso aqui agora, eu vou escrever isso. Não. Eles foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, de repente, João parece que não tem uma conexão no que ele diz agora. Amados, ou melhor, ninguém jamais viu a Deus. E uma das respostas que temos aqui para entender esse versículo é que a única forma em que podemos amar a Deus é amando os irmãos. Não podemos ver Deus, não podemos ver a Deus, mas vemos uns aos outros. E por isso a única, ou uma das formas de você amar a Deus é você amar uns aos outros. Essa é uma das respostas. Mas tem uma segunda resposta para compreendermos o versículo. O nosso amor tem que ser como o próprio amor de Deus. Um amor que é um amor concreto, um amor palpável. Não é um amor de palavras, mas de fato e de verdade. Esse é o amor de Deus. No amor de Deus existe um sentido concreto, nada de sentimento, nada sentimental, né? O próprio Deus, ele viu e agiu. Deus amou, Deus enviou. Por isso, se dissermos que, ou declaramos que amamos a Deus, amamos como Deus ama, devemos amar as pessoas, devemos amar os irmãos. E essa questão de ver Deus, como João coloca aqui, ela permeia as Escrituras. Ela vem desde o Antigo Testamento, entrando pelo Novo Testamento. O que João está tratando aqui, ninguém jamais viu a Deus, nós vamos falar agora, é de algo que acontecia, ou que aconteceu nos 5 primeiros séculos da igreja. A luta que se travou entre os que eram servos de Deus, serviam a Deus pela fé, contra os falsos mestres, contra aqueles que diziam ter tido uma experiência com Deus. E como dissemos, João, lá no seu evangelho, ele já falava sobre isso de ninguém ter visto a Deus. Em João, no seu evangelho, capítulo 1, versículo 18, nos retrata. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mas isso não é uma exclusividade de João, falar que ninguém viu a Deus. Paulo também, escrevendo a Timóteo, e nas suas epístolas ele fala sobre isso, mas em 1 Timóteo 6,16 ele diz, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então o Novo Testamento traz isso, esse ensino de que ninguém jamais viu a Deus. Vejam que o assunto sobre ver a Deus é um tema importante. E um tema importante nos relacionamentos uns com os outros. Ele não coloca isso aleatoriamente. Porque o que acontecia naqueles dias é que muitos diziam ter uma experiência com Deus no seu espírito e que o próximo não era importante. Isso eram as religiões de mistério que existiram nos primeiros séculos da igreja cristã. Então, aqui, primeiramente, falando sobre ver Deus, no Velho Testamento nós temos esse assunto tratado. Nós temos as teofanias de Deus, e teofania significa, na verdade, um aparecimento de Deus a determinadas pessoas. Sabemos que Deus apareceu para Abraão, para Ló, para Moisés. Isaías disse ter visto a Deus, mas nunca viram Deus face a face. Porque senão a Escritura iria se contradizer, porque João diz, ninguém jamais viu a Deus. Ou como ele coloca aqui, claramente, escancaradamente. Então os homens do Velho Testamento
e mesmo no Novo Testamento, sem ser os apóstolos de Jesus, que estavam com o próprio Deus, né? Filipe diz, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Sabemos dos assuntos ali do Evangelho. Então, a Bíblia, em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, nos diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, essa é a expectativa cristã, que veremos a Deus. E João confronta o seu ensino falando, esse texto forte, ninguém jamais viu a Deus, com os falsos mestres da época, com o gnosticismo da época. Irmãos, estudando esse assunto, parece que João estava nos dias atuais. Mas não é que ele estava nos dias atuais, é porque a Escritura é viva. A Escritura, ela não é uma palavra que, uma história, pronto e acabou. Não, ela é viva. E os exemplos que temos nas Escrituras são para nós nos dias atuais. Toda a Escritura é inspirada por Deus, até 2000 anos depois, para as nossas vidas, para os nossos dias. E se tiver mais 2000 anos, se tiver mais 100.000 anos, ela é viva. Aqueles homens, falsos mestres, eles diziam ter tido uma experiência com Deus, terem visto Deus. Alguns diziam ter ouvido vozes audíveis de Deus. Isso acontecia, e aconteceu no primeiro século, como dissemos, e nos 4 séculos seguintes, foi uma luta travada entre aqueles que defendiam a Escritura e aqueles que diziam ter tido uma experiência. Eram conhecidas como as religiões de mistério. Por que religiões de mistério? Porque elas se caracterizavam em um conjunto central de crenças e práticas de natureza religiosa que eram reveladas apenas para aquelas pessoas que eram iniciadas nos seus segredos. Havia uma realidade oculta da qual se podia falar, não se podia falar, e, na verdade, falava, mas somente aqueles que frequentavam aquela religião, somente os frequentadores dessas religiões de mistério. Uma mistura, irmãos, de filosofia com a fé cristã. Uma mistura de filosofia com as religiões da época. Um fugir da verdadeira fé. Os homens não gostavam da palavra fé. Os homens não gostavam da Escritura que dizia o justo viverá pela fé. Os homens não gostavam da Escritura que diz pela graça sois salvos mediante a fé. Os homens não gostavam da Escritura que dizia visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Tinham que ter alguma coisa. Tinha que ter uma audição, uma visão, uma música. Na verdade, eles queriam tanto ver e ouvir, queriam algo tangível, jejuavam, faziam tantas coisas para terem aquilo, que os ambientes, irmãos, eram preparados para isso. Já citei isso aqui. Isso é história, isso não é imaginação. Por isso que vemos as Escrituras, ninguém jamais viu a Deus. Tudo era feito para ter uma visão, para ouvirem certas coisas, dizendo ser de Deus. E o ambiente era preparado com música apropriada, iluminação na medida certa, incensos, ambiente preparado. E por acaso, como disse, conversando com o pastor hoje, um irmão em Cristo, ele disse, citei isso para ele, e ele, você não sabe o que acontece nos Estados Unidos? Eu não. Nos Estados Unidos existem igrejas, chamadas igrejas, que elas fazem tudo com esse intuito. Até o cheiro no banheiro do perfume ou do eucalipto, né, vamos dizer assim, do incenso colocado no banheiro, tem a intenção de trabalhar o quê? Os sentimentos das pessoas. Se no banheiro é usado um perfume para trabalhar o sentimento, que sai nos cultos, que sai em outros lugares. Mas o triste é que o resultado foi que foram vítimas de aberrações, heresias e alucinações. Isso na igreja primitiva. Por isso diz João, ninguém jamais viu a Deus. Irmãos, quando os homens correm atrás disso, eles perdem a inescrutável santidade de Deus. Eles não percebem que Deus é um Deus santo e eles fogem disso. A vida moral dos homens, ela segue morro abaixo. A vida moral deles se torna degenerada. Tudo o que acompanha invariavelmente os movimentos que buscam
o imediatismo. João está preocupado com os seus leitores. Ele está preocupado com tudo isso e deixa a sua advertência: ninguém jamais viu a Deus. A sua garantia, diz ele, não se baseia em visões, nem em vozes audíveis. A sua garantia é em algo mais profundo, em algo mais firme. João, me conta, qual a garantia, então, do nosso fundamento? E ele diz: vocês conhecem a Deus. Versículos 9, versículo 10, ele já falou sobre isso, sobre o amor de Deus manifestado em seu Filho. Você não precisa de uma visão, você não precisa de você não precisa ansiar por uma visão ou querer ouvir alguma coisa. Deus, em sua graça, pode te dar uma, sim. Se Ele quiser, Ele pode te dar, mas isso não é o fim. Porque João coloca: temos os fatos concretos no Senhor Jesus Cristo. Algo tangível, irmãos, no reino e na história. Deus estava ali manifestando o amor no seu Filho, e os nossos olhos hoje foram esclarecidos quanto a isso. Mas isso não é tudo. João coloca mais no versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Olha, isso não é tudo. Tem mais? Tem. Deus habita em vocês. Deus permanece em nós. Nós não estamos na dúvida perguntando se existe um Deus. Sabemos que Ele existe, que Ele permanece em nós. Isso é fé, irmãos. Isso é fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Ele habita em nosso espírito. O nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, que somos filhos de Deus. Ele tem governado as nossas vidas, sim. Tem se manifestado em nossas vidas. Não corra atrás de visões. Não busque ouvir vozes audíveis. Não entre em nada que antecipe o misterioso, o oculto. Não, diz João. Amados, vocês têm algo infinitamente maior do que isso. Deus, que é amor, permanece em vocês. Versículo 12. Deus permanece em nós. Se amarmos uns aos outros, aqui está uma certeza, aqui está uma garantia, aqui está um fundamento certo e verdadeiro. Mas João ainda continua, depois de falar sobre Deus permanecer em nós. Ele continua dizendo: e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Tem mais? Tem. O amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Ele enviou o Filho, houve o envio do Filho, houve a morte do Filho como propiciação pelos nossos pecados, houve o perdão dos nossos pecados. Tudo isso é o primeiro passo, mostrando como que Deus os amou, mas tem um segundo passo, que é o amor de Deus sendo aperfeiçoado em nós. E esse aperfeiçoamento, irmãos, se dá quando amamos uns aos outros. Quando lemos o Sermão do Monte, nós somos informados sobre isso, sobre chegarmos a um estágio de perfeição que o próprio Deus tem. Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler. Mateus 5, 43 a 48, diz assim: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É o que João está colocando aqui: o amor de Deus é em nós aperfeiçoados. Irmãos, concluindo, devemos amar como Deus ama. E saibamos, todos nós, que Deus está separando, está produzindo homens e mulheres com essa característica. Essa característica de fazer-nos chegar ao nível do amor de Deus, ou no nível do amor como Deus ama o homem. Homens e mulheres que amam como Deus ama. E aqui, diante de tudo que foi exposto, irmãos, nós temos uma doutrina gloriosa. Nós temos uma grande verdade, um grande fundamento para as nossas vidas.
Deixemos de pedir por sinais visíveis, por sinais tangíveis. Deixemos de difamar essa verdade gloriosa. Aceitemos esse ensinamento simples. Sim, é um ensinamento simples, uma verdade, mas é profundo esse ensinamento, que nos informa, para o nosso espanto, que Deus permanece em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.